tudo bem? Eu sou o professor Carlinhos Costa, eu sou professor de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional. Eu me formei ainda na década de 90 em Conhecimentos Pedagógicos, eu fiz magistério, então a gente já tem uma trajetória longa sobre isso. Durante esse percurso, fui me formando em outras áreas, então sou biólogo de formação e com mestrado em Metodologia do Ensino de Ciências. Você, hoje, vai ter um momento de conhecimentos comigo sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Essa diretriz curricular nacional foi constituída a partir de uma política nacional de educação ambiental. Cabe ressaltar que essa educação ambiental que a gente vai tratar hoje é tema transversal. É um tema transversal que deve estar em todos os níveis, em todas as etapas de ensino. E eu não estou falando aqui de uma modalidade. A educação ambiental não deve ser tratada como uma modalidade de ensino, visto que não é descrita assim. Ela é tratada como um tema que deve passar por todos os outros dentro das áreas de conhecimento dos campos disciplinares. Por quê, Carlinhos? Porque a gente passa por momentos de grandes dificuldades com relação à ideia de intergeracionalidade. O que é isso? É manter os recursos, quer sejam recursos naturais, quer seja a sustentabilidade planetária, para as próximas gerações. Então, essa política nacional de educação ambiental foi constituída nessa perspectiva, de conseguir construir um espaço mais harmônico e que possa ser transferido às outras gerações, a manutenção dessa sustentabilidade planetária, ok? Então, a gente vai ter diversos marcos legais que vão tratar dessa ideia. E aí, para a gente começar, eu quero resgatar um que está na Constituição Federal. Na Constituição Federal, o meio ambiente é tratado como um bem de todos e por todos deve ser mantido. O Estado, então, age com a ideia de proteção desse dever, desse poder que é de todo mundo. Então, ele protege com o poder de polícia que lhe cabe o Estado. E o meio ambiente, com isso, ele consegue organizar, manter formas para que você tenha um meio ambiente equilibrado. Manter esse meio ambiente equilibrado precisa de ações que são preventivas. Ações preventivas, elas são constituídas na escola. E a educação ambiental tem esse viés. Organizar uma educação ambiental que esteja ligada à manutenção do espaço, à conservação do meio ambiente, de uma harmonia, é interessante para conseguir manter esses recursos para outras gerações. E é nessa linha de pensamento que essa diretriz curricular foi constituída. Carlinhos, quem constrói diretrizes curriculares nacionais? Você já deve ter uma noção. É o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele é o responsável por organizar a constituição desses currículos e das propostas pedagógicas das unidades de ensino e dos sistemas de ensino. Em especial, as DCNs para Educação Ambiental, elas vêm também de uma conversa com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Esse Conselho Nacional de Meio Ambiente, em conversa com o Conselho Nacional de Educação, constitui, então, as diretrizes para a educação ambiental. Qual é o órgão executor da política de educação ambiental, Carlinhos? Quem é que cuida disso? Quem pode organizar? Quem é o órgão central que organiza isso hoje no Estado, no Poder Executivo? A gente vai ter a Coordenação Geral de Educação Ambiental, que fica no MEC, ok? Essa coordenação, então, ela se responsabiliza por ter iniciativas que vão conseguir fazer com que essa diretriz curricular nacional seja executável, ok? Carlinhos, a gente está falando de uma diretriz de quando? Essa diretriz foi lançada em 2012, durante a década da educação ambiental. Eu precisava, então, fortalecer a educação ambiental no Brasil e essas diretrizes nascem para isso. Mas, Carlinhos, só foi na Constituição, só nas DCNs, só nessa lei que você citou de Política Nacional de Educação Ambiental que isso foi tratado? Não, não mesmo. A LDB traz considerações também sobre a educação ambiental e ela fala da constituição dos currículos e da obrigatoriedade de temas transversais como o meio ambiente. Não obstante a isso, a gente também tem os PCNs, criados ainda na década de 90, que também falaram sobre isso, que o meio ambiente era um tema transversal. Então fique atento. Em regra, a educação ambiental e o meio ambiente não são novas disciplinas. Eles são temas que serão trabalhados por todas as disciplinas. Então a ideia da transversalidade aqui é bem pontual, tá bom? Toda essa nossa conversa desse primeiro momento é para que você entenda em que seara nós estamos caminhando. É a seara das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, ok? No nosso material aqui,
você vai ter acesso à divisão dessa legislação, ok? Como ela ficou dividida em títulos e capítulos. Vamos dar uma olhada como isso ficou. Essa, então, é a divisão que a gente tem para essa Diretriz Curricular Nacional para a Educação Ambiental. A gente tem o título 1, que tem o capítulo 1, o objeto dessa Diretriz Curricular Nacional, e o marco legal para a sua Constituição, como ela foi constituída e quais foram esses marcos legais, os normativos jurídicos que estão aqui. E aí eu já citei alguns para vocês agora, no início. A gente tem o título 2, que trata dos princípios dessa DCN e dos objetivos da educação ambiental, a organização curricular, como deve se tratar, e ainda os sistemas de ensino e os regimes de colaboração. Como eu vou organizar, então, a ideia de educação ambiental nessas concepções amplas? Então, imaginem comigo, a gente está tratando do objeto de estudo. Depois desse objeto de estudo, eu vou enumerar objetivos que precisam ser alcançados, trago os marcos legais que me levam à constituição dessa DCN. Aí a gente resgata os princípios do trabalho, qual a seara que ele vai permear. Esses princípios nascem dos princípios da Constituição e da LDB. Depois disso, a gente tem os objetivos da educação ambiental, propriamente, e quando a gente observa as provas de concurso público, elas costumam bastante caminhar neste percurso, dos objetivos da DCN, dos princípios que ela tem e dos objetivos próprios daquela temática. Então, até este ponto, nós vamos ter a principal parte da DCN, mas para que ela seja operacionalizada, para que ela possa realmente acontecer, os outros itens se fazem necessário. Então, a gente tem que conversar sobre como será a constituição da organização curricular, como será o currículo, e ainda como eu vou poder organizar isso nos sistemas de ensino e como funcionará o regime de colaboração entre União, Estados, DF e municípios, para que todos possam executar essa política. Bem se sabe que essa política ela já tem sido bastante defendida e executada no Brasil. Hoje, dados trazem que mais de 90% das nossas escolas já têm o meio ambiente e a educação ambiental como tema sendo trabalhado. O CONAMA, quando analisou essa diretriz curricular nacional junto com o Conselho Nacional de Educação, já tinha essa visão. Porém, a gente precisa intensificar as ações. Para quê, Carlinhos? Para que crimes ambientais e para que também danos de impactos negativos ao meio ambiente possam ser minimizados e para que toda a sociedade cobre as ações mitigadoras necessárias para diminuir estes impactos. O Brasil é riquíssimo em biodiversidade, daí nasce tamanha preocupação com o meio ambiente. A gente precisa manter essa ideia da biodiversidade, resgatando os valores que a gente tem nesse meio ambiente. Então, uma DCN é de suma importância para essa organização, tá bom? Então, vamos conversar sobre o que tem dentro do nosso primeiro trabalho aqui, no artigo 1º, que trata do objeto e do marco legal. A gente vai trazer a presente resolução estabelece as diretrizes curriculares nacionais a serem observadas por quem? Quem deve executar essas diretrizes curriculares nacionais? Então, resgatando aí os sistemas de ensino, as instituições de educação básica e também de educação superior. Fique atento. Boa parte das DCNs tratam apenas da educação básica. E a gente vai ter lá como exemplo a resolução 4 da Câmara de Educação Básica, que é a DCN de Educação Básica. Então ela tratou só da educação básica. Mas aqui é um tema transversal, que não deve ser utilizado apenas na educação básica, mas também na educação superior. Principalmente por quê? Por causa da formação dos professores que atuarão na educação básica. Então, dentro dessa DCN, você vai ver isso por diversas vezes ser citado, a preocupação com o formador, com o profissional que atuará na educação básica. Então, vocês vão pontuar isso. Então, onde que eu vou utilizar essa DCN? Vamos lá. Nos sistemas de ensino. Para quê, Carlos? Para regular todo o sistema. Então, o sistema é tão importante, não poderia ser deixado de lado na constituição dos currículos dos sistemas, dos documentos oficiais. Eu não posso deixar isso de lado dentro das unidades escolares que atuam preparando as suas propostas pedagógicas, os seus PPPs. Então, elas precisam lembrar dessa temática importante. E ainda na educação superior, visto que uma das finalidades da educação superior também é o reconhecimento do espaço das necessidades da população. Então essa justificativa social também precisa ser resgatada, ok? Orienta a implementação do que está determinado na Constituição Federal, artigo 225, que a gente conversou um pouquinho, e também da Lei 9795 de 99, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental. E aí, quais são os objetivos ligados a esses normativos legais? Eu preciso sistematizar o que está na lei, sistematizar o que está na 9795.
na política nacional. Preciso estimular a reflexão crítica e propositiva sobre a educação ambiental. É preciso refletir sobre a temática e incluir essa temática nos planejamentos de nível estratégico, tático e operacional, para que toda essa ideia esteja nas escolas, mas seja de pensamento macro, meso e micro. Todos devem ter respostas sobre a educação ambiental, ok? Orientar os cursos de formação dos docentes para a educação básica, organizar, lembra que eu falei para você? Eu preciso refletir sobre aquele que vai atuar na educação básica, nas bases da educação. Então, o profissional que atua lá com os nossas crianças da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, precisam ter a ideia da educação ambiental já gravada em si, para que quando consigam estar com seus alunos, possam provocá-los a refletir sobre a educação ambiental e sobre os caminhos que precisa ter, ok? E ainda, orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados. Esses são os objetivos ligados à política nacional, ok? E aí, aqui eles estão descritos assim como está na DCN. No slide anterior, nós conversamos de forma sistematizada, a gente organizou isso para estar na sua cabeça. Como costuma cair em prova, mas aqui a gente trouxe a literalidade da diretriz curricular nacional. Então, sistematizar os preceitos definidos e citados na lei, bem como os avanços que ocorrerão na área, para que contribuam com a formação humana de sujeitos concretos que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, intelectuais e culturais. Sistematizar as ideias já defendidas outrora por leis que tratam desse tema, deste assunto. Estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e projetos pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção dessa educação ambiental como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes. A ideia aqui não é cumprir um normativo formal. A ideia aqui é que essa percepção de educação ambiental seja algo real, algo que aconteça dentro da escola. Se pensarmos nas concepções de educação atual, nós estamos falando de educação que forma o indivíduo nas suas diversas dimensões. E pensar no indivíduo nas suas diversas dimensões, na sua multidimensionalidade, é responsável também por uma preocupação com a educação ambiental, pensando na educação para a sustentabilidade, na ideia de que esse indivíduo que está sendo constituído precisa se preocupar com o que vai deixar para as outras gerações. Além disso, orientar os cursos de formação dos docentes e os sistemas educativos dos entes federados. A gente falou, a ideia de orientação para a União, Estados, DF e municípios, o sistema inteiro precisa se organizar assim, além disso, uma preocupação especial com os cursos de formação dos docentes. É interessante que você traga para si o conceito de educação ambiental. Esse conceito de educação ambiental está dentro da DCN. Lembrando, educação ambiental não é uma modalidade e você precisa se preocupar com essa ideia, porque ele é um tema transversal de alta relevância social e atual. Então, por isso, precisa ser trabalhado dentro de toda a educação, de todo o ensino. A educação ambiental é uma dimensão da educação, é uma atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de atividade social e de ética ambiental. Fique atento. Durante a DCN, você vai ver por diversas vezes a preocupação com a formação individual. Mas essa formação individual, ela faz parte da formação coletiva. No conceito ele diz isso. Mas a ideia que ele está querendo trazer aqui não é de formar apenas o indivíduo, não. Ele está falando de uma relação crítica com a sociedade, onde cada indivíduo é formado e necessariamente poderá vir a intervir nos processos sociais. E é essa a ideia. Ação, reflexão e ação. A gente tem uma ação na sociedade, a gente volta para si, tem um reconhecimento da teoria, reflete sobre essa teoria, constitui-se um novo ser e volta para uma nova ação da prática social. E é essa a ideia da educação ambiental, de resgatar valores que já acontecem na vida social, ter acesso à teoria, ter acesso às ideias e às necessidades dessa educação ambiental e voltar para o contexto social com uma nova ideia, com uma nova percepção do que é a educação ambiental e como ela precisa se constituir. A educação ambiental visa a construção de conhecimentos ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, à justiça, à equidade, à socioambiental
e a proteção do meio ambiente natural e construído. A ideia aqui são os pilares de onde sai a educação ambiental. Qual é a preocupação com ela? A ideia é de pensar na concepção de justiça social, de evolução a partir do meio ambiente. Então essa ideia é bem interessante, ok? E o que a gente já trouxe do texto constitucional. Pensar no texto constitucional que o meio ambiente deve ser equilibrado e é dever de todos este meio ambiente, precisa e nos cobra uma responsabilidade cidadã. E ela é constituída a partir da reciprocidade das relações humanas entre os seres e a natureza. Por isso, a ideia de sustentabilidade ela é mais ampla do que a sustentabilidade apenas ambiental. A sustentabilidade precisa ser algo planetário, da harmonia entre os seres também. Aqui, a DCN, mesmo dividida em artigos e incisos, ela traz algo muito pontual e muito de teoria educacional. Pensem comigo, a educação ambiental é uma atividade neutra, não é uma atividade neutra. Como assim, Carlinhos? Quando vocês lembram de teoria do currículo, a teoria tradicional, ela traz que a escola é neutra. Aqui, a concepção não é essa, de escola neutra. A concepção aqui é que a gente vai se intervir com as questões sociais. E ele diz isso, a educação ambiental, ela não é neutra, pois envolve diversos valores, interesses, visões de mundo e, deste modo, deve assumir na prática educativa de forma articulada e interdependente as suas dimensões política e pedagógica. Estamos tratando aqui, então, de atos políticos e pedagógicos, que nascem da reflexão crítica sobre o ambiente. Educação ambiental é para além dos muros da escola. Não dá para se preocupar com uma educação que apenas se restringe ao ambiente escolar. A preocupação é ampla e social. Formar indivíduos dentro da escola, preocupar-se com os currículos na escola de educação básica e na educação superior, é para que isso emane dos ambientes onde se estuda e consiga trazer a ideia da intergeracionalidade que a gente já tratou aqui, que é manter essa ideia para as próximas gerações, manter a harmonia ambiental e planetária para as próximas gerações. A educação ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho e o consumo, superando a visão despolitizada, a crítica ingênua e naturalista, ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino. Não sei se você é assim também, mas às vezes eu fico refletindo sobre isso e eu acho que você também já deve ter pensado. Quando a gente compra um aparelho celular, esse aparelho celular parece que se desgasta com o tempo quando ele faz aniversário de um ano. É engraçado, né? Então comigo é assim, eu estou usando aqui o aparelho celular, ele funciona, ele fez aniversário de um ano, parece que ele tem um problema interno e estraga. Para você fazer o quê? Trocar. Essa ideia não acontece só com o aparelho celular, e a gente tem visto isso com diversos outros aparelhos eletrônicos que a gente tem contato nessa vida cotidiana. E a ciclagem deles cada vez mais produz mais lixo, mais material, a gente usa mais matéria-prima para produzir e um ciclo vicioso de reutilização. E no mundo consumista, isso faz com que isso seja ampliado. Então, a grande problemática da educação ambiental nasce depois da Revolução Francesa. A ampliação da industrialização faz com que a gente gaste mais matéria-prima e, com isso, a gente começa a se preocupar com o que fazer com esse resto. O que fazer com aquilo que é desperdiçado? Nos últimos anos eu tenho visto que isso tem se ampliado muito mais. E uma das preocupações da educação ambiental é esse consumismo sem freios, desregrado. E aí esse consumo na vida faz com que a gente tenha que se preocupar com aquilo que é jogado fora. E aí eu vejo muitas pessoas reclamando na rua. Ah, mas essa enchente, a gente não consegue andar, quando chove fica tudo inundado. Mas ninguém se preocupou com os resíduos dos seus eletrônicos, com os seus lixos que foram jogados pela janela, e essa preocupação não existiu, entupindo várias bocas de lobo, onde existem essas bocas de lobos, espaços onde a água deveria correr, que estão sempre obstruídos. E aí a preocupação só acontece quando você está no perigo iminente. Educação ambiental, já falei aos senhores, é uma ação preventiva. Eu não posso me preocupar apenas pós-evento. Os impactos ambientais, a gente precisa ter uma preocupação inicial com eles. Não à toa existem estudos de impacto ambiental e a legislação diz que eles são importantes.
E aí eles passam também pela ideia de educação ambiental. Esses E e a RIMA, que são feitos para que a gente possa constituir novos espaços de industrialização, são extremamente necessários, porque eu vou reconhecer qual impacto pode acontecer, qual será a ação mitigadora para que aquele impacto seja o menor possível e ainda qual o resíduo que aquilo vai criar. O problema é que muitas vezes a gente não tem acesso a isso e os problemas eles ultrapassam os limites. Esse cuidado é importante. A educação ambiental se preocupou com isso. E aí você vê aqui que a abordagem dela é isso. É a preocupação com a natureza, a nossa sociocultura, produção, trabalho e o consumo. Essa ideia que eu quero que você leve para a sua prova, tá bom? Vamos seguir aí. Nesse momento, a gente vai findar o nosso primeiro bloco. E aí a gente vai, no próximo bloco, conversar um pouco mais, e aí você vai ter os princípios, a gente vai conversar um pouco mais sobre marcos legais, resgatando o que a gente conversou aqui. A gente conversou sobre os objetos dessa educação ambiental. O que eu preciso que você tenha aí tatuado na sua cabeça, tatuado para a hora da prova? Eu preciso que você entenda o conceito de educação ambiental no mundo atual e a perspectiva da manutenção daquilo que é bom e o cuidado com aquilo para que ele possa ser transmitido para as próximas gerações. Lembre-se, isso está dentro da Constituição Federal, dentro da Política Nacional de Educação Ambiental, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, dos PCNs. A visão crítica da sociedade onde a gente vive é extremamente necessário para que a gente entenda todo o resto das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Um forte abraço e até daqui a pouco, tá bom?